Saudações, caros amigos! Aqui quem fala é a Larissa Santos, do curso de Licenciatura em Matemática. A aula de hoje é um oferecimento da disciplina de Laboratório de Ensino de Matemática 2, ministrada pelo talentosíssimo professor Learcino, na magnífica Universidade do Estado de Santa Catarina. Só para lembrar, esse patrocínio está sendo válido durante o semestre letivo de 2020/1. Todos preparados para entender como certas transformações na lei de formação de funções podem afetar sua representação gráfica? Eu não ouvi direito. Então, vamos nessa. O que será que acontece com o gráfico de uma função f de x quando adicionamos ou subtraímos uma constante c, sendo essa real e positiva? Bom, vamos representar a função f de x igual a seno de x e criar duas novas funções, sendo g de x a soma da função f de x mais a constante c e h de x a subtração de f de x menos a constante c. Podemos observar que para c igual a zero, a lei de formação das nossas três funções são todos iguais. Assim, os gráficos coincidem. E para c igual a 1, o que será que acontece? Bom, vemos que o gráfico da função g de x é obtido deslocando verticalmente o gráfico da função f de x em uma unidade para cima. E de maneira muito semelhante, podemos notar que o gráfico da função h de x é o gráfico de f de x deslocado verticalmente uma unidade, só que para baixo. E se aumentarmos o valor de c, será que esse comportamento permanece? Sim! Como podemos observar, o gráfico é sempre deslocado num total de c unidades, para cima ou para baixo. Mas, e se mudarmos a lei de formação da função f de x? O que acontece? Vamos testar para f de x igual a ln de x. Podemos ver que todos os comportamentos que observamos prevalecem. Porém, e se a constante estivesse dentro dos parênteses, ou seja, as funções fossem dadas pelas seguintes leis de formação? Mudaria alguma coisa? Sim! Vamos fazer a análise gráfica. Seja f de x igual ao módulo de x, e vamos plotar as funções g de x e h de x. Novamente, para c igual a zero, nenhuma mudança gráfica é notada, pois as três funções possuem a mesma lei de formação. Se fizermos c igual a 3, por exemplo, o que acontece com os gráficos? Podemos notar que o gráfico de g de x é obtido a partir do deslocamento horizontal para a esquerda do gráfico de f de x, num total de c unidades. De forma análoga, vemos que o gráfico de h de x é dado pelo gráfico de f de x deslocado c unidades, mas, nesse caso, horizontalmente para a direita. Vamos testar para outras funções padrões. Primeiro, para f de x igual a x. Vemos que as características observadas se mantêm. Do mesmo jeito, se fizéssemos f de x igual a x ao quadrado, também notamos o mesmo comportamento. Como somos muito curiosos, ainda não estamos satisfeitos. Se quiséssemos colocar o c em outros lugares, como por exemplo, nas seguintes leis de formação para as funções g de x e h de x, será que também observaríamos algum comportamento característico? Vamos analisar graficamente. Começamos plotando as três funções a partir da função f de x igual a cosseno de x. Dessa vez, para c igual a zero, teremos sim uma alteração.
Os nossos gráficos de g de x e h de x se tornam retas iguais ou paralelas ao eixo x. As funções irão coincidir, nesse caso, se fizermos c igual a 1, como podemos observar a seguir. Vamos testar para c igual a 3. Vemos que a função g de x estica verticalmente o gráfico da função f de x, enquanto a função h de x comprime horizontalmente o gráfico de f de x. Aqui, vale a pena fazermos c igual a 0,5. Dessa forma, os comportamentos são opostos em relação ao caso anterior. A função g de x comprime verticalmente o gráfico da função f de x e a função h de x estica horizontalmente o gráfico de f de x. Testando para f de x igual a 1 sobre x, vemos que essa ideia se mantém, ou seja, temos uma mudança de comportamento no gráfico se c varia entre 0 e 1 e se c é maior do que 1. Vocês também não acham incrível observar esses comportamentos? Conseguem pensar em mais alguma transformação que gostariam de analisar? Anotem suas ideias e discutiremos na próxima aula. Como tarefa, pensem no seguinte caso. E se g de x fosse dada por f de menos x e h de x por menos f de x? O que aconteceria? Tentem plotar e comparar os gráficos dessas funções e escrevam suas conclusões. Espero que tenham gostado dessa aula e aprendido muitas coisas novas. Obrigada pela atenção, beijinhos e até a próxima!